Spinoza acreditava que a maior ilusão humana não é o medo da morte, mas a forma como se vive esperando por ela. Na leitura filosófica de seu pensamento, a pergunta sobre o que acontece depois do fim não aponta para um além misterioso, e sim para um equívoco silencioso sobre o que significa existir. A inquietação não nasce do desconhecido, mas da maneira como a mente se apega à própria duração. O desejo de continuidade, quando mal compreendido, transforma a vida em preparação para algo que nunca foi prometido. É nesse deslocamento sutil que a questão da vida após a morte começa a se revelar como problema filosófico, não como esperança ou ameaça. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a obsessão humana com o depois encobre uma incapacidade mais profunda: compreender o agora. A mente, ao imaginar recompensas ou punições futuras, afasta-se da estrutura real da existência. Não se trata de negar a morte, mas de recusar a centralidade que ela ocupa na imaginação comum. A vida passa a ser medida por sua extensão, não por sua intensidade ontológica. Assim, o medo da finitude não surge do fim em si, mas da confusão entre duração e essência. O erro não é perguntar se algo continua, mas supor que tudo o que importa depende de continuar. Na leitura spinozana, a ideia de imortalidade não pertence ao campo da cronologia. Ela não descreve uma linha que se prolonga para além do corpo, mas um modo de compreender a mente enquanto expressão da realidade. Quando se pergunta se há vida após a morte, geralmente se pensa em sobrevivência pessoal, memória preservada, identidade mantida. Spinoza desloca essa expectativa ao sugerir que a mente não é um objeto isolado que viaja no tempo. Ela é uma forma de inteligibilidade, um grau de participação na ordem necessária do todo. A questão muda de lugar sem anunciar que mudou. É aqui que a reflexão começa a se afastar da expectativa comum e a ganhar outra profundidade. Segundo a interpretação filosófica de Spinoza, a mente humana é eterna apenas na medida em que compreende. Essa eternidade não começa depois da morte, porque não depende do tempo. Trata-se de um modo de existir que não se mede por antes e depois. Quando a mente apreende algo pela razão adequada, ela participa de uma ordem que não nasce nem perece. Essa participação não é uma promessa futura, mas uma condição presente, ainda que raramente percebida. A dificuldade está em aceitar que o que há de mais duradouro não se conserva como pessoa. Nessa leitura, a morte do corpo não destrói aquilo que nunca foi corporal, mas também não preserva aquilo que sempre dependeu da imaginação. As imagens, as lembranças, os afetos ligados ao tempo cessam com a dissolução do organismo. O que permanece não é uma biografia, mas um grau de inteligibilidade alcançado. Spinoza não oferece consolo emocional, mas coerência ontológica. A eternidade não consola, ela explica, e essa explicação exige abandonar a expectativa de continuidade pessoal como critério de sentido. Mas essa distinção ainda não é suficiente para compreender o alcance da proposta. A partir desse ponto, a reflexão deixa de girar em torno da morte e passa a iluminar a vida. A pergunta sobre o depois revela-se como sintoma de uma existência vivida sob o domínio do medo e da esperança. Segundo Spinoza, esses afetos mantêm a mente em estado de dependência. A verdadeira liberdade não consiste em sobreviver ao fim, mas em compreender a necessidade enquanto se vive. A vida após a morte, então, deixa de ser um destino e se torna um espelho. Ela reflete o quanto a mente conseguiu existir fora do tempo, enquanto ainda estava nele. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a dificuldade em aceitar essa concepção está ligada à forma como o ser humano se percebe como centro da realidade. A ideia de uma vida após a morte costuma preservar o mesmo ponto de vista que organiza a vida cotidiana, o eu como referência absoluta. A mente imagina continuar porque não consegue conceber a si mesma como expressão de algo maior. Esse apego não é moralmente condenável, mas filosoficamente revelador. Ele indica o quanto a consciência comum permanece presa à perspectiva parcial, incapaz de enxergar a si mesma como modo e não como origem. Na leitura spinozana, o indivíduo não é uma substância independente, mas uma modificação finita da realidade infinita.
Essa afirmação desloca profundamente a questão da sobrevivência. Se o ser humano não é uma entidade isolada, mas um modo de expressão da ordem necessária, então sua existência não começa nem termina no sentido habitual. O nascimento e a morte marcam apenas a duração de uma certa composição corporal. A mente, enquanto ideia desse corpo, acompanha essa duração, mas não se esgota nela. Ainda assim, o que permanece não é o indivíduo como ele se reconhecia. Segundo essa interpretação, o erro mais comum é confundir eternidade com infinitude temporal. A eternidade, em Spinoza, não é um tempo sem fim, mas a ausência de tempo. É uma forma de existir que não depende da sucessão. Quando a mente compreende algo sob esse aspecto, ela não projeta essa compreensão para o futuro. Ela a vive como necessidade presente. Por isso, perguntar quando começa a eternidade já é um desvio conceitual. Ela não começa porque nunca esteve ausente. Esse ponto marca uma mudança silenciosa na forma de pensar a própria existência. Na leitura filosófica de Spinoza, o que há de eterno na mente humana é proporcional ao grau de conhecimento adequado que ela alcança. Não se trata de mérito moral, nem de salvação concedida, mas de clareza intelectual. Quanto mais a mente compreende as causas, menos ela se percebe como isolada e ameaçada. A ideia de morte perde centralidade porque deixa de ser pensada como ruptura absoluta. A finitude do corpo continua sendo um fato, mas já não organiza o sentido da vida. Essa perspectiva explica por que Spinoza não desenvolve uma doutrina detalhada sobre o além. O silêncio não é omissão, mas coerência. Descrever uma vida após a morte em termos imaginativos seria reforçar o mesmo regime de pensamento que ele procura superar. A filosofia, nesse caso, não responde à ansiedade. Ela a dissolve ao alterar o modo de compreender. O consolo não vem de uma promessa futura, mas da redução do medo no presente. O que tranquiliza não é sobreviver, mas entender. Mas essa compreensão exige abandonar uma expectativa profundamente enraizada. A partir daqui, a reflexão se desloca do desejo de permanência para a questão da liberdade. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a mente livre não é aquela que espera continuar existindo, mas aquela que já não vive sob o domínio da esperança e do temor. A vida após a morte deixa de ser um problema urgente, porque a vida atual deixa de ser vivida como falta. Quando a mente alcança esse estado, não porque ignora a morte, mas porque já não se define por ela, algo essencial se transforma, não depois do fim, mas antes dele. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa transformação não acontece de forma súbita, nem como resultado de uma revelação externa. Ela emerge lentamente, à medida que a mente passa a compreender a si mesma como parte da ordem necessária da realidade. A consciência comum tende a se perceber como frágil porque se imagina separada. Quando essa separação é questionada, o medo que a sustenta começa a perder força. A morte, nesse contexto, deixa de ser um abismo absoluto e passa a ser reconhecida como um limite natural da duração corporal, não como negação do ser. Na leitura spinozana, o desejo de uma vida após a morte nasce de um afeto específico, a esperança misturada ao medo. Esses afetos mantêm a mente voltada para o futuro, afastando-a da compreensão do que é. Enquanto se espera algo que virá, não se compreende plenamente o que já se manifesta. Spinoza interpreta esse movimento como uma forma de servidão afetiva, não porque esperar seja errado, mas porque submeter o sentido da vida a um depois impede a mente de alcançar sua potência no agora. Segundo essa interpretação, a potência da mente não está em prolongar-se, mas em compreender-se. Quanto mais a mente conhece as causas que a determinam, menos ela reage de forma passiva aos acontecimentos. Esse conhecimento não elimina a tristeza ou a perda, mas reduz sua dominação. A morte, nesse horizonte, não é negada nem dramatizada. Ela é integrada como consequência necessária da condição finita do corpo. O sofrimento não nasce da finitude em si, mas da resistência a ela. Esse ponto prepara uma distinção ainda mais decisiva no pensamento spinozano. Na leitura filosófica de Spinoza, há uma diferença fundamental entre viver sob o regime da imaginação e viver sob o regime do entendimento.
A imaginação organiza o mundo a partir de imagens, narrativas e projeções. É nela que se constroem as representações mais vívidas da vida após a morte. O entendimento, por outro lado, não projeta imagens futuras, ele apreende relações necessárias. Quando a mente se orienta por esse segundo modo, a pergunta sobre o depois perde sua urgência, porque já não é nela que o sentido se apoia. Essa mudança não empobrece a experiência humana, como muitas vezes se supõe. Ao contrário, ela a torna mais estável. A mente que compreende não depende de promessas para sustentar sua alegria. Sua satisfação não vem da expectativa de durar, mas da clareza com que participa do todo. Spinoza não propõe uma vida fria ou indiferente, mas uma vida menos vulnerável às oscilações do tempo. A eternidade, nesse caso, não substitui a vida. Ela a atravessa, mas essa travessia ainda encontra resistência. A partir desse ponto, a reflexão precisa enfrentar uma objeção silenciosa. Se nada pessoal permanece, o que motiva a vida? Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa pergunta revela o quanto o sentido foi associado à recompensa futura. Quando essa associação se dissolve, o valor da existência precisa ser reencontrado em outro lugar. E é nesse deslocamento que a vida, paradoxalmente, deixa de ser preparação para algo e passa a ser exercício pleno de compreensão, não apesar da morte, mas independentemente dela. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, reencontrar o valor da existência fora da promessa de continuidade exige uma redefinição radical do que se entende por sentido. A vida deixa de valer porque dura e passa a valer porque expressa. Cada ser, enquanto modo finito, manifesta a potência da realidade de uma maneira singular. Essa expressão não precisa ser preservada indefinidamente para ter valor. Ela é plena na medida em que ocorre de acordo com sua natureza. O erro está em medir a intensidade do ser pela extensão do tempo. Na leitura spinozana, o sentido não é algo adicionado à vida, mas algo que emerge do grau de adequação com que ela é compreendida. Quando a mente entende por que existe como existe, ela não exige garantias futuras. A satisfação nasce da coerência interna, não da expectativa. Por isso, a pergunta sobre a vida após a morte perde seu caráter dramático. Ela já não ameaça retirar o sentido, porque o sentido não foi colocado ali. Ele foi reconhecido na própria estrutura da existência. Segundo essa interpretação, o medo da morte é proporcional ao apego à identidade imaginada. Quanto mais a mente se define por imagens de si mesma, história pessoal, reconhecimento, memória, mais ela teme a dissolução. Spinoza não condena esse apego, mas o compreende como um estágio limitado do conhecimento. À medida que a mente se percebe como parte de algo mais amplo, a identidade deixa de ser um limite a ser preservado e se torna um ponto de passagem. A finitude, então, já não é uma ameaça ao ser, mas uma característica do modo. Esse ponto marca uma inflexão silenciosa na reflexão. Na leitura filosófica de Spinoza, a alegria mais estável não nasce da esperança, mas do entendimento. A esperança sempre carrega consigo a possibilidade da frustração. Ela depende do que ainda não é. O entendimento, ao contrário, afirma o que é necessário. Quando a mente alcança esse nível, ela experimenta uma forma de contentamento que não depende do futuro. A vida após a morte deixa de ser desejada porque a vida presente já não é vivida como carência. Essa posição pode parecer austera, mas ela é profundamente libertadora. Ao retirar da morte o poder de organizar o sentido, Spinoza devolve à vida sua autonomia. Não se vive bem para merecer algo depois. Vive-se bem porque compreender é, em si, uma forma de potência. A ética deixa de ser contábil e passa a ser ontológica. O bem não é prêmio, mas expressão adequada da própria natureza. Mas essa liberdade não se sustenta sem esforço. A partir daqui, a reflexão precisa encarar o papel dos afetos na manutenção da ideia de uma vida após a morte. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, enquanto a mente permanecer dominada por afetos passivos, ela buscará compensações futuras. A libertação não acontece por negação do desejo, mas por sua transformação. Quando o desejo passa a coincidir com o entendimento, a pergunta sobre o depois se dissolve não por resposta, mas por perda de função.
Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, compreender o papel dos afetos é essencial para entender por que a ideia de vida após a morte se mantém tão persistente. Os afetos não são erros a serem eliminados, mas modos pelos quais a mente é afetada pelas causas externas. Quando esses afetos são passivos, a mente reage sem compreender. Ela busca refúgio em narrativas que prometem compensação ou continuidade. A esperança de um depois surge, então, como resposta à impotência sentida no presente. Na leitura spinozana, o processo de libertação não consiste em suprimir os afetos, mas em reorganizá-los. À medida que a mente compreende as causas que a determinam, os afetos deixam de dominá-la cegamente. Eles se transformam em afetos ativos, alinhados com o entendimento. Nesse estado, o desejo não aponta mais para um futuro imaginado, mas se ancora na própria atividade de compreender. A ideia de uma vida após a morte perde sua força emocional, porque já não responde a uma necessidade interna. Segundo essa interpretação, a mente que compreende não se consola com promessas, porque já não se percebe como carente. A carência é fruto da comparação, da imaginação de estados melhores ou piores. Quando essa comparação se dissolve, a mente experimenta uma forma de alegria que não depende de continuidade. A morte continua sendo um acontecimento natural, mas deixa de ser uma ameaça existencial. Ela não rouba o sentido, porque não é ela que o concede. Esse ponto amplia o campo da reflexão. Na leitura filosófica de Spinoza, a eternidade da mente não é um estado que se alcança, mas um aspecto que se reconhece. Sempre que a mente compreende algo sob o ponto de vista da necessidade, ela participa dessa eternidade. Essa participação não é acumulativa, nem garantida. Ela acontece sempre no presente. Por isso, falar de vida após a morte é, em certo sentido, deslocar a atenção para longe do único lugar onde a eternidade pode ser experimentada. Essa compreensão altera profundamente a relação com o tempo. O passado deixa de ser fonte de culpa e o futuro de ansiedade. O que importa não é o que foi nem o que será, mas o grau de clareza alcançado agora. Spinoza não propõe indiferença, mas estabilidade. A mente estável não ignora o tempo. Ela não se submete a ele. A morte, nesse contexto, é apenas o fim de uma certa duração, não o colapso do ser. Mas essa estabilidade ainda precisa ser sustentada. A partir daqui, a reflexão se aproxima de uma das consequências mais exigentes do pensamento spinozano: viver sem esperar. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, abandonar a expectativa de uma vida após a morte não empobrece a existência, ela a torna mais rigorosa. Nada pode ser adiado, nada pode ser transferido para depois. O sentido não virá. Ele precisa ser compreendido enquanto a mente ainda participa da duração. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, viver sem esperar não significa viver sem desejo, mas desejar de outra forma. O desejo deixa de ser projeção e passa a ser afirmação. Ele não aponta para um estado futuro que compensaria as limitações do presente, mas se expressa como esforço de perseverar na compreensão. Essa mudança é silenciosa e gradual. A mente não abandona de imediato suas imagens de continuidade, mas passa a reconhecê-las como produtos da imaginação, não como verdades ontológicas. Na leitura spinozana, essa reorientação do desejo altera a forma como a vida é organizada. Quando o sentido não depende de um depois, cada ação passa a ser avaliada por sua adequação à própria natureza, não por suas consequências futuras imaginadas. A ética deixa de ser fundada na promessa ou no medo. Ela se torna uma prática de clareza. A mente age não para merecer, mas porque compreende. Nesse ponto, a ideia de vida após a morte já não exerce função normativa. Segundo essa interpretação, a liberdade humana não consiste em escapar da necessidade, mas em reconhecê-la. Quanto mais a mente entende as causas que a determinam, menos ela se sente ameaçada pelo que não controla. A morte, como evento necessário, deixa de ser vivida como injustiça ou punição. Ela não precisa ser compensada por outra vida, porque não é vivida como falha da atual. O sofrimento diminui quando a mente deixa de exigir que a realidade se conforme aos seus desejos. Esse momento marca uma virada decisiva na reflexão.
Na leitura filosófica de Spinoza, a serenidade não é resignação, mas alinhamento. A mente serena não renuncia à vida, ela a compreende. Esse alinhamento produz uma forma de alegria que não depende da duração, porque não se mede pelo tempo. A eternidade aqui não é um destino reservado a alguns, mas uma dimensão acessível sempre que o entendimento supera a imaginação. A vida após a morte, então, aparece como uma metáfora imperfeita para algo que já pode ser vivido. Essa perspectiva exige coragem intelectual. Abandonar a esperança de continuidade pessoal significa abrir mão de uma das narrativas mais consoladoras da experiência humana. Spinoza não suaviza essa perda. Ele a assume como condição para uma liberdade mais sólida. A mente que compreende não precisa ser tranquilizada. Ela se tranquiliza ao reconhecer a ordem necessária das coisas. O conforto vem da clareza, não da promessa, mas essa clareza não é permanente. A partir daqui, a reflexão precisa reconhecer a fragilidade desse estado. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a mente humana oscila. Ela não permanece continuamente no entendimento. A imaginação retorna, os afetos reaparecem, e com eles a antiga pergunta sobre o depois. A filosofia não elimina definitivamente essa pergunta, mas oferece uma maneira de atravessá-la sem se perder nela. É nesse equilíbrio instável que a proposta spinozana encontra sua forma mais humana. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a oscilação entre entendimento e imaginação não é um fracasso, mas parte integrante da experiência humana. A mente humana, por sua natureza, não está completamente livre da influência de afetos passivos. Eles são uma constante, e a busca pela clareza não elimina a complexidade da existência, mas a reorganiza. A filosofia spinozana não oferece uma solução final ou definitiva para os dilemas humanos, mas um caminho contínuo de autoentendimento que busca a maior harmonia possível com a ordem universal. Na leitura filosófica de Spinoza, a liberdade não é a eliminação dos afetos, mas a transformação deles. A mente não alcança um estado permanente de tranquilidade, mas pode alcançar a estabilidade necessária para viver com sabedoria. O entendimento de que a morte não é uma tragédia, mas uma parte necessária do todo, permite à mente integrar sua finitude de forma mais natural. A vida, portanto, deixa de ser uma espera pelo que virá e se torna uma afirmação do que é. A eternidade, em Spinoza, não é algo que se busca no futuro, mas algo que se reconhece no presente, sempre que a mente age de acordo com sua verdadeira natureza. Esse ponto traz uma virada importante. O sentido da vida não é uma questão resolvida de uma vez por todas, mas um processo contínuo de autocompreensão. O esforço filosófico não busca encontrar respostas definitivas, mas transformar a maneira como vivemos as perguntas. A questão da vida após a morte não desaparece, mas se torna uma questão menor. O que importa não é se o corpo continuará a existir, mas se a mente é capaz de compreender sua posição dentro da ordem da natureza. O ato de viver de maneira adequada à realidade já contém sua própria forma de eternidade. Segundo essa interpretação, a verdadeira liberdade reside na capacidade da mente de se libertar da tirania dos afetos que a distorcem. A imaginação, enquanto projetada para o futuro, constantemente mantém a mente aprisionada a possibilidades que não existem, e com isso cria uma realidade de contínuas expectativas e frustrações. Ao compreender a necessidade da realidade, a mente se alinha com ela e deixa de ser escrava de suas próprias ilusões. A morte, então, não é mais vista como um evento trágico, mas como uma transição natural para o que deve ser, sem drama ou exagero. Esse é o ponto em que Spinoza nos desafia a redefinir nossa própria existência, viver de forma mais verdadeira, não mais longa, pois a duração, para ele, não garante a qualidade da experiência. Esse entendimento traz uma leveza ao pensamento, não no sentido de evasão da realidade, mas no de aceitação serena do que é. Quando a mente se liberta da ilusão de um futuro distante e entende que já participa da ordem eterna, a vida se transforma em um exercício de presença e compreensão, não de espera ou preparação. A morte, nesse sentido, é mais uma passagem natural do que um final. Ela não retira a dignidade da vida,
mas confirma sua continuidade dentro da totalidade da natureza. A partir daqui, a reflexão se aprofunda no aspecto mais radical do pensamento spinozano. A mente não está separada do mundo. Ela é uma das infinitas expressões da substância divina. A vida humana não é uma exceção, mas uma parte integral do todo. A mente que compreende a necessidade do que é, não apenas aceita a morte, mas a vê como parte da ordem perfeita da realidade. Assim, a liberdade verdadeira não está em transcender a morte, mas em compreender o que a morte realmente representa. Um momento na infinita sequência de causas e efeitos que formam a totalidade da existência. Na interpretação de Spinoza, compreender a morte e a vida é entender a natureza da substância única que permeia todas as coisas. Para ele, tudo que existe é uma expressão dessa substância, que é, ao mesmo tempo, divina e natural. Não há uma separação entre o sagrado e o mundano, o espírito e o corpo. O que parece ser a morte de um indivíduo é, na verdade, a transformação de uma forma de existência para outra. Quando a mente alcança essa compreensão, ela não mais teme o fim, porque vê nele apenas uma continuidade no eterno fluxo da substância. Esse entendimento exige uma forma de sabedoria que vai além do intelecto e se reflete em uma vida de virtude. A virtude, para Spinoza, não é uma moral imposta externamente, mas uma consequência direta da razão. A mente que compreende as leis da natureza e se alinha a elas, age de acordo com sua própria verdadeira natureza, e essa ação, por sua vez, promove o bem-estar, a liberdade e a paz interior. A ideia de vida após a morte deixa de ser uma preocupação obsessiva, porque o verdadeiro foco está na qualidade do viver, não na expectativa do além. Spinoza nos propõe, então, que a verdadeira liberdade e imortalidade não vem da fuga do corpo ou da busca por uma vida eterna, mas do entendimento profundo de nossa posição dentro da ordem do universo. A vida, para ele, deve ser vivida plenamente, não esperando por uma recompensa futura, mas reconhecendo o valor do entendimento e da conexão com a substância que sustenta todas as coisas. A verdadeira vida após a morte, nesse sentido, não é uma questão de sobrevivência pessoal, mas de transcendência da ideia de que a morte pode nos separar do todo. Com isso, Spinoza oferece uma visão profundamente libertadora. Não precisamos temer a morte, porque ela não interrompe nossa existência. Em vez disso, ela é apenas uma passagem que nos lembra da eternidade que já está presente em nossa compreensão do mundo. A liberdade que ele nos convida a alcançar é a liberdade de viver sem o medo de perder algo que, na realidade, nunca possuímos de maneira separada. Somos, em essência, uma parte do todo, e nossa existência já é eterna, pois participa da substância infinita que tudo permeia. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa compreensão não leva ao afastamento do mundo, mas a uma presença mais lúcida dentro dele. A mente que entende sua participação na ordem necessária da realidade não se torna indiferente, mas menos fragmentada. Ela não vive sob o peso constante da perda iminente. Ao reconhecer que nada lhe pertence de forma absoluta, ela se relaciona com tudo de maneira mais livre. A vida não é vivida como algo que pode ser arrancado, mas como algo que se expressa enquanto pode. Na leitura filosófica de Spinoza, essa lucidez transforma a relação com os outros seres humanos. Quando a mente deixa de se perceber como isolada, ela também deixa de ver os outros como ameaças ou instrumentos. A compreensão da necessidade comum cria uma ética silenciosa, baseada na cooperação e no reconhecimento mútuo. A ideia de vida após a morte, que muitas vezes sustenta promessas de justiça futura, perde centralidade. A justiça deixa de ser esperada e passa a ser praticada, não por obrigação, mas por clareza. Esse ponto amplia novamente o horizonte da reflexão. Segundo a interpretação spinozana, a mente que alcança esse grau de entendimento não se pergunta mais se continuará existindo como indivíduo. Essa pergunta deixa de fazer sentido, porque o indivíduo já não é o centro da experiência. O que importa é o quanto a mente conseguiu participar da ordem eterna enquanto esteve na duração. A vida após a morte, então, não é negada nem afirmada nos termos comuns. Ela é deslocada para um plano onde a pergunta original já não se sustenta. Na leitura de Spinoza,
Viver bem não é preparar-se para morrer, mas libertar-se do domínio que a morte exerce sobre a imaginação. Essa libertação não elimina a tristeza da perda nem a dor da separação, mas impede que elas definam o sentido do todo. A mente compreende que cada coisa existe enquanto pode, segundo a necessidade que a constitui. Nada é interrompido injustamente. Tudo segue a ordem que lhe é própria. A paz que surge dessa compreensão não é euforia, mas estabilidade. Mas essa estabilidade não é um estado final ou garantido. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a vida filosófica é um exercício contínuo. A mente retorna muitas vezes ao medo, à esperança e à imaginação. A diferença é que agora ela reconhece esses movimentos. A ideia de vida após a morte pode reaparecer, mas já não domina. Ela é vista como expressão de um afeto, não como verdade última. A filosofia não extingue a pergunta. Ela ensina a não ser capturado por ela. É nesse ponto que a reflexão encontra sua forma mais silenciosa. Na leitura spinozana, a maior liberdade não está em saber o que acontece depois, mas em não precisar saber. A mente que compreende já não exige garantias, porque não vive mais sob ameaça. A eternidade não é um prêmio futuro, mas um modo de entender o presente. Assim, a vida após a morte deixa de ser um problema a resolver e se torna um espelho da própria vida. Quanto menos ela é vivida com medo, menos essa pergunta se impõe. E é nesse silêncio compreendido, não prometido, que o pensamento de Spinoza encontra sua conclusão mais profunda.